Vamos falar agora de redimensionamento de janelas, né? Alguns estão perguntando a respeito de como que isso é feito. Bom, antes de mais nada, é interessante que vocês saibam que o redimensionamento de janelas pode ser feito de formas diferentes e para casos diferentes, né? Por exemplo, nós temos dentro da extensão AVJT esse botão, e dentro desse botão nós temos as diferentes janelas que são abertas. Se nós clicarmos com o botão direito num desses atalhos, nós vamos ter aqui a opção Editar Opções. Em Editar Opções, nós encontramos então a possibilidade de editar as dimensões de uma janela que nós vamos abrir, para que ela não seja aberta sempre na mesma posição. Nesse caso aqui nós temos a largura 1200, a altura 900, posição horizontal e vertical 0. Salva. Isso significa que a janela vai ser aberta dessa forma. Se eu fizer a alteração dessa janela, mudando a dimensão dela para, digamos, largura 1500, altura 1030, posição horizontal e vertical deixar a mesma, percebam que agora, primeiro eu vou recarregar a extensão, obviamente, a janela vem de um tamanho bastante diferente. Então não é difícil, basta que nós façamos essa edição. E de que forma ela funciona? Bom, é o seguinte. A largura é a largura em pixels que nós temos disponível para a janela. Se a sua resolução, a resolução do seu monitor é de 1920 por 1080, que muitos deles em HD é exatamente isso, então você tem até 1920 pixels de largura e até 1080 pixels de altura, não se esquecendo de que nós temos a barra de tarefa embaixo, que ocupa uma certa quantidade de pixels. Então, a altura recomendada seria de 1030 a 1035, e a sua largura depende muito daquilo que você pretende. Posição horizontal e vertical é exatamente onde fica o canto superior esquerdo da sua janela, né? Se ela deixar como 0 e 0, ela vai começar no canto superior esquerdo do seu monitor. Agora, se você mudar a sua posição horizontal e vertical, é claro que a janela inteira vai ser deslocada. Então, digamos que nós tenhamos uma largura de 1000 e uma altura de 600. Se eu mudar a minha posição horizontal para 300 e minha posição vertical para 100, isso vai resultar numa janela de tamanho diferente. Vamos ver aqui. Percebe? Localizada exatamente na posição que eu pré-defini. Então é dessa forma que a gente faz o redimensionamento de janelas, pessoal. E isso funciona, inclusive, para janelas que nós vamos utilizar no processo. Nesse caso aqui, eu deixei as duas opções ativas de redimensionamento, de abrir em janelas separadas. E com esse quadradinho aqui eu consigo definir as dimensões padrão. Nesse caso, minha dimensão padrão para a janela de detalhes do processo está 1620 por 1035, começando na posição 00. E a minha janela de gigs, ela está com 600 de largura, 1035 de altura, começando exatamente onde termina a outra, 1620 por 0. Tá? Então fica essa dica. Para vocês saberem qual é a resolução do seu monitor, vem com o botão direito na área de trabalho, no espaço vazio da área de trabalho, vocês vão ver algo parecido com isso. E aqui vocês vão perceber qual é a resolução de monitores. Como eu uso dois monitores, um é ultra wide, a resolução dele é 2560 por 1080, e o segundo monitor, que é o monitor convencional, 1920 por 1080. Tá legal? Espero ter ajudado nessa questão do redimensionamento. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre as atualizações do assistente virtual da Justiça do Trabalho.